O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu: Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Amados irmãos e irmãs, tivemos a graça de hoje participarmos da ordenação de 5 novos sacerdotes da nossa igreja, na Catedral Diocesana, e celebrarmos com o nosso bispo diocesano, nosso pastor diocesano, seus 39 anos de vida sacerdotal. Muitos dons. Nossa Senhora do Sábado. Também nós celebramos a memória obrigatória de São João da Cruz. São João da Cruz, santo carmelita, 1577, data importantíssima na vida de São João da Cruz. São João da Cruz, de família pobre, após os seus pais se conhecerem, o pai, que tinha certas condições, decidiu tudo deixar para se unir àquela jovem esposa e assumiu a pobreza. Isso refletiu na vida de São João da Cruz, quando entrou no Carmelo, desejava também viver a pobreza e assumir na sua própria carne alguns sofrimentos, mortificações que São João da Cruz fazia por chamado divino, não por capricho. E João teve esta graça ao entrar no Carmelo, só que entrou num convento e percebia que deveria também aquele convento, na verdade que aquele convento e aquela comunidade de irmãos não lhe estava santificando. Ele desejou sair, até encontrar-se com Teresa d'Ávila, que o incentivou a fazer a reforma da congregação dos carmelitas, junto com ela, Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz. São João da Cruz, então, investiu na reforma do Carmelo, incentivando os frades a também aumentar o número de orações na madrugada, a intensificar as mortificações. Estamos no século XVI, um período difícil, 17, 16, um período difícil da igreja, que sofria a decadência da reforma protestante, decadência moral de todos os aspectos, intelectual e espiritual. E os irmãos achavam que João queria ser um novo Lutero dentro do Carmelo e tinham medo. Mas João da Cruz queria somente viver a autenticidade da fé cristã dentro do carisma carmelitano, buscando renovar por meio das fontes daquele carisma, que, diga-se de passagem, hoje nos recordamos no Evangelho a vocação de Elias, né? Também tem uma forte relação com o Carmelo. Mas, amados, João foi então perseguido dentro do próprio convento, porque os frades não queriam rezar, ou seja, ficar relaxados.
E João sofreu, perseverou. 1577 foi um ano forte, foi quando num convento decidiram prender numa cela 3x2 durante 9 meses. João ficou preso e, ao invés de blasfemar contra Deus, aproveitou este tempo com um pequeno feixe de luz que entrava na sua cela para fazer suas leituras e escritas espirituais, belíssimos textos que não foram apenas vislumbres heróicos, românticos de um frade que estava ali, mas de tal modo se engendrou no carisma aqueles escritos que hoje é uma grande fonte. Muitos têm medo de ler os escritos de São João da Cruz nas suas obras completas, né? Porque começam pela obra mais profunda, que é a Noite Escura da Alma. Foi ali então que São João ele entrou na 7ª morada. Então a sua alma se uniu em beatitude, na bem-aventurança a Deus, por meio do sofrimento, por meio do acolhimento, tão obediente que na sua morte ele viu que o hábito que ele usava não era dele. Então ele pediu ao superior para morrer com aquele hábito. Este pedido converteu o superior, que também lhe perseguia. Então, irmãos e irmãs, unindo também a nossa prece à contemplação da vocação de Santa Luzia, que agora no século III depois de Cristo, ela que teve o seu martírio no ano de 304, Santa Luzia, ela foi perseguida diante de um edito escrito por um dos 4 imperadores que decidiu dividir o Império Romano, os tetrarcas, para poder governar melhor toda a extensão do Império Romano, que na época do terceiro século envolvia o que hoje a gente conhece como parte da África, parte da Itália, boa parte da Europa. Constituía então o Império Romano. E em um dos editos de Diocleciano, que foi um dos grandes tiranos da Igreja, o último deles, na verdade, é que também nós lembramos daqueles nomes que estão no cânon romano, dos santos que foram mortos, martirizados, justamente neste tempo da Igreja, e muitos deles sucumbiu pela tirania de Diocleciano, né? Então foram eles, quando o padre diz Matias, Barnabé, esses agora, Santo Inácio, trigo de Deus na boca dos leões, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, felicidade e perpétua, que entregou, uma delas, creio, felicidade, entregou o seu filho, que estava grávida, teve o seu filho no cárcere, e o carcereiro olhou para ela e disse: mas você está gemendo agora de dor nesta gravidez? Eu quero ver lá no Coliseu. Aí ela disse: aqui na cela a dor é minha, lá a dor é de Cristo. Ela teve o bebê, entregou aos pais e foi para o Coliseu junto com o Perpétua, e as duas, ela foi martirizada por touros que jogou felicidade para cima, e ela cai no chão toda quebrada, levanta-se e anima aos outros, aos demais: coragem, estamos dando a vida por Cristo. Amados, esses nomes eles estão não aleatoriamente: Águida e Luzia.
A gente reza o nome, porque esses nomes estão no martiriológio da igreja. E no período de Diocleciano, no terceiro edito dele, promulgado em 20 de novembro de 303 depois de Cristo, continha o seguinte: se os sacerdotes, presbíteros, entre eles bispos, diáconos e sacerdotes, mais especificamente os padres, oferecerem sacrifícios aos deuses, eram libertos. Muitos tinham sido presos. O que fez Diocleciano foi, percebendo que os mártires aumentavam o número de vocações na igreja, então ele tentou com que os cristãos desistissem da fé, com a apostasia. Não vamos matar os cristãos, porque se matar, aumenta. Então vamos obrigá-los a cultuar os nossos deuses. Então, esta foi a artimanha de Diocleciano. Confiscou os bens de muitos cristãos, e neste terceiro edito continha isto. E estava a história do martírio de Santa Luzia, que em uma peregrinação, vindo de Siracusa para Catânia, para comemorar o dia do martírio de Santa Águeda, neste período, no terceiro século da igreja, os cristãos já comemoravam, já celebravam o martírio uns dos outros. Então, no dies natalis, no dia do nascimento para Deus, era assim que os cristãos eles compreendiam. Então, não, quando hoje a gente celebra a morte de alguém, para os cristãos comemorar a morte de alguém considerado santo, somente os mártires tinham este privilégio, ou seja, era naturalmente um cristão, ele dava a vida por Cristo. Santa Luzia era de família cristã e fazia essas peregrinações, tinha feito um voto de virgindade, um voto pessoal e não institucional, e tinha acabado de ter sido capturada porque coincidiu com este edito de Diocleciano. E assim sabemos o martírio de Santa Luzia, que tentaram jogá-la no prostíbulo, não conseguiram. Depois tentaram para profanar o corpo, uma vez que ela era virgem, e a tradição da nossa igreja reconhece, por meio dos historiadores, que ela foi esfaqueada com um punhal na garganta, motivo pela qual Santa Cecília tinha tanta devoção a Santa Luzia. E a tradição conta que ela então seus olhos foram tirados, decepados do rosto, por isso que ela traz os olhos no prato. Também coincidiu com este martírio de Santa Luzia o martírio de 49 cristãos da Abitine, que foram então mortos porque rezaram a missa no domingo. Rezaram a missa, e Diocleciano mandou prender e matar. E antes, claro, vocês tinham que renunciar a Cristo. E eles disseram, ficou conhecido na tradição da igreja: Sine Dominico non possumus, não podemos viver sem a Eucaristia no domingo. Enquanto tantos de nós, amados, temos a possibilidade de rezar a missa dominical e não vimos para a igreja, muitos morreram. Causa de nos perguntarmos: será que todos estes que deram a vida, meditemos, todos estes que são santos e por menos do que a gente faz, mereceu então o céu? Nós fazemos muito pouco.
eles deram a vida. Será que mudou a regra? Ou será que vivendo assim, de maneira um tanto quanto adequada aos meus próprios costumes, hábitos, meu desejo, não vou para a missa, hoje eu não estou com vontade. Então, amados irmãos e irmãs, olhamos para o testemunho dos santos e fazemos o nosso exame de consciência e temos a resposta para a crise de fé ou da igreja. É por isto. Eu não estou numa cultura, num tempo de derramar sangue por Cristo. Não estou. Veja, São João da Cruz, século XVI, o seu martírio foi a humilhação. Ele não foi martirizado fisicamente, mas a humilhação, os sofrimentos que ele pediu a Cristo. É um ótimo exemplo para a nossa vida hoje. Hoje eu posso oferecer a Cristo o mesmo sacrifício, não o de Luzia, mas o mesmo de João da Cruz. Acolher, aceitar o sofrimento com paciência e me irmanar a Cristo. Então, amados irmãos e irmãs, quando a gente oferta no altar, colocamos o pão e o vinho sobre a patena, é nesse momento em que a gente pede que o sacerdote receba o Senhor por tuas mãos, sacerdote, este sacrifício para o nosso bem e de toda a santa igreja. É nesse momento em que você tem conteúdo para colocar como sacrifício ali e também vencer a dispersão do tempo presente. Que bom seria, amados, se nós optássemos pelaquela festa que começa com o prefixo confi. Tem uma festa de final do ano chamada confraternizar, que a gente popularmente chama de confra. E aí, tu vai para a confra, né? Eita, vai ter a confra do nosso grupo. Passa o ano inteiro, né, difamando, o ano inteiro falando mal, o ano inteiro sem ser irmão. Aí no final do ano a gente vai para a nossa confra. Tem uma outra festa que nos ajudará a termos confraternizações autênticas. É aquela festa da misericórdia, a da confissão, que o advento convida os católicos a se prepararem para a maior festa da igreja, depois da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus, que foi a finalidade de ele ter nascido. A outra é o seu Natal, tão disperso por conta das festas, falsas festas, que não são a verdadeira festa, que é o encontro do meu estado de vida com o estado de graça, com a graça santificante, para que nosso Senhor, ele possa nascer na manjedoura do nosso coração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.